Pratique a palavra de Deus. O trecho que nós vamos falar hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 47. Jesus disse: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus, ele sempre falava do Evangelho de maneira muito simples e direta. Ele gostava muito de usar parábolas, ou seja, histórias. Jesus, ele era extremamente simples e profundo ao mesmo tempo. E ele mostra ali com uma coisa do dia a dia, todo mundo que sabia o que era construir uma casa, sabia que o terreno que deveria ser construído uma casa. Então Jesus pega algo do dia a dia e faz a seguinte comparação: quem ouve e pratica as minhas palavras é como essa pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica é como aquele que constrói uma casa sem alicerce sobre a areia. Aplicando para os nossos dias de hoje, ainda tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não colocam em prática. Aliás, também tem uma outra história que Jesus conta da parábola do semeador, que ele mostra que a semente foi plantada em 4 terrenos, ou seja, 4 tipos de coração que ouviram a palavra de Deus, todos eles, mas só semeou naquele que abriu o coração para que a semente pudesse germinar. Só ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática é quase que a mesma coisa que nada. A palavra do Senhor, ela não foi feita apenas para ficar ali em cima da nossa mesa. Não, ela foi feita para nós lermos, meditarmos, praticarmos, agirmos naquilo que lemos ou ouvimos da palavra de Deus. Você quer um exemplo? A Bíblia diz, falando sobre relacionamento, que a ordem que Deus coloca é que o homem deveria primeiro deixar o seu pai e a sua mãe, depois se unir à sua mulher e só depois se tornar uma só carne. Mas muitas pessoas fazem o inverso, geralmente começam já se tornando uma só carne, às vezes deixam pai e mãe, às vezes não, às vezes se unem à sua mulher ou não se unem, e às vezes a gente vê relacionamentos com tantas dificuldades porque não começaram conforme a palavra de Deus aconselha a fazer. Quer ver uma outra coisa? A palavra do Senhor diz para nós honrarmos os nossos pais, honrar o nosso pai, a nossa mãe, e isso vai nos fazer ter longos dias prósperos sobre a terra. E tem pessoas que vão vivendo tratando os pais de qualquer jeito e querem ter uma vida abençoada, mas não tem como. Mais um exemplo, a palavra do Senhor diz para nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas posses, mas algumas pessoas vão vivendo uma vida assim: Senhor, eu sou teu somente em algumas áreas, mas nessa área da finança, deixa eu viver aqui do meu jeito, porque tudo que eu tenho foi fruto só do meu trabalho e do meu esforço. E a gente vai vivendo assim, lendo, ouvindo a palavra de Deus, mas não colocamos em prática tudo aquilo que a gente lê. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu com todo carinho desafio a você: coloque em prática a palavra do Senhor. Seja como essa casa construída sobre a rocha, porque os dias maus vêm sobre a nossa vida. Os dias de tempestades constantemente vêm sobre nós. Você é um ser humano como eu, normal, então a gente tem dias que a gente fica enfermo, tem dias que a escassez chega na nossa casa, tem dias que os relacionamentos ali entre esposo e esposa, entre pai e filho não estão dos melhores, tem dias que você briga com seus amigos, tem dias que as coisas não estão bem no seu trabalho, e isso faz parte do ser humano. Quando esses dias chegam sobre a nossa vida, aqueles que vivem a palavra de Deus são como essa casa que nada pode derrubar. Mas aqueles que vivem uma vida sem dar atenção e sem praticar a palavra de Deus, qualquer chuvinha, qualquer vendaval que apareça, a casa é derrubada. Então, hoje, eu quero desafiar você e a mim. Pratique, ouça e pratique a palavra de Deus. Deus abençoe.